18h02. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Ele defende o povo, faz um rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo novo da nossa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio otimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio otimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Eis os destaques do programa desta quarta-feira. Brasileiros ligados ao Hezbollah estavam preparando ataques terroristas em território nacional. 2 foram presos hoje pela Polícia Federal e a Embaixada de Israel em Brasília seria um dos alvos dos atos criminosos. O Supremo Tribunal Federal decide que separação judicial não é requisito para divórcio. Mais um rolo com o ministro das Comunicações do governo Lula. Polícia Federal descobre relação criminosa entre o ministro Juscelino Filho e um empresário. O Senado está votando agora a reforma tributária que muda a cobrança de impostos no Brasil. O cotidiano brasileiro, a política estadual, os destaques da política nacional, também no programa que já está aí no seu celular, no seu tablet, no rádio, no computador, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unido Anticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Anticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping.
sancionada a lei que prorroga a possibilidade de dedução no imposto de renda de doações feitas a programas voltados a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Para as pessoas físicas, a dedução pode ser estendida até 2025. Para as empresas, o abatimento vai até 2026. A regra vale para doações ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. O Senado votou, agora é lei. Uma parceria Rádio Senado. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande Lagoa Seca e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se vestibular.unifacisa.edu.br. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Horas e 10 minutos na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Alô pessoal, alô meus amigos, alô minhas amigas, saudações sinceras a todos, o renovado desejo de uma feliz noite. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora o nosso bate-papo, as nossas reflexões sobre os temas mais importantes das últimas horas. Há quem pense que eu acho bom quando não faço o programa. E é exatamente o contrário.
eu acho bom quando estou aqui para bater esse papo com vocês, para trocar ideias, para passar alguma informação e para aprender um pouco com cada um dos meus amigos ouvintes e das minhas amigas ouvintes, porque cada um de nós tem conhecimento para passar para outra pessoa. Tem muita coisa que a gente não sabe que os outros sabem. E alguma coisa do que a gente sabe, outros não sabem, e a gente vai trocando essas ideias para o bem de todos e felicidade geral da nação. Fefé Cavalcante, Beto Farias, meu amigo Lídio Meira, Sargento Nogueira, Marcos Soares, a Luiz 10 anos, Branco Miguel, Raquel Ingrid, ou Ingrid, melhor dizendo. Quem mais? Dr. Leandro Campeiro, Jailma Mendes, Elenilton de Jesus, Teixeira e a turma de Remígio, professora Geovita Maranhão, João Luiz Bombeiro, de serviço com os companheiros aí no aeroporto João Suassuna, em Campina Grande, Tenente Marcos, Sargento João Rodrigues e o Cabo Josemildo, está todo mundo por lá na luta, na batalha, e eu estou aqui para conversar de novo com vocês. Ontem mandei um recado aí para todo mundo, avisando que não faria o programa, expliquei as razões também, todos tomaram conhecimento, não há mais discussões sobre o tema, até porque não houve o programa. E já diz o professor Alexandre Moura, a quem eu entrevistei sábado passado lá na televisão, que tempo passado é tempo que não volta mais. Então passou, é passado, não adianta a gente discutir. Como diz um amigo meu, bola pra frente, vamos tocando o barco. O Marcos Soares, lá do Rio de Janeiro, mandou aqui uma epístola e eu não entendi se o aniversário de Manuel Erivan foi ontem ou se é hoje. Recebi até uma mensagem de Erivan, hoje um pouco mais cedo, falando sobre uma abordagem feita lá na televisão, mas sinceramente eu não entendi se foi ontem ou se é hoje. Ele disse que eu não fiz o programa ontem, talvez em homenagem a Manuel Erivan, mas de um modo ou de outro, se foi ontem, dia 7, é o dia do radialista, aí a gente não esquece mais. Se for hoje, ainda está comemorando, e daqui eu envio os parabéns da Camisa 10 FM. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, o Marcos confirma que foi ontem, então é uma data que a gente não vai mais esquecer, porque 7 de novembro é o dia do radialista, em homenagem ao nascimento do patrono do rádio no Brasil, e a gente saúda o amigo desejando muito sucesso e muitas felicidades. Ari Barroso nasceu nesta data, 7 de novembro, daí porque, desde o outro governo Lula, o 7 de novembro passou a ser o dia do radialista oficial aqui no país. Eu ia falando Lamartine Babo, mas é Ari Barroso, porque outro dia um colega de rádio foi falar em Lamartine Babo, aí o desgramado chamou o homem de Lamartine Brabo. Eu acho que ele poderia até ser brabo, né? Mas o sobrenome do homem é Babo, B-A-B-O. O cara chamou de Lamartine Brabo umas 10 vezes. Alguém disse para ele que o homem era brabo. Seis horas e 16 minutos na Paraíba. A imprensa brasileira está uma coisa, uma pérola. Outro dia eu estava escutando de um professor das antigas, que já está aposentado. Nós nos encontramos e ele disse assim: ô Paulo, você foi meu aluno, lembra que eu passava para vocês que todas as vezes que um locutor for falar uma palavra que é parecida com a outra, ou que soa como a outra, porque há semelhanças sonoras, né? E as situações são diferentes.
Ele dizia: você lembra que eu pedia para que vocês explicassem bem direitinho, para que quem estivesse ouvindo não tivesse dúvida? E eu respondi: lembro, e é assim que eu faço. Porque a comunicação, minha gente, ela é o que é entendido por quem escutou, leu ou assistiu. Não é difícil entender nem compreender isso, é? Então, se a comunicação é mal feita, ela chega para quem está especialmente ouvindo no rádio, porque na televisão você está vendo, às vezes aparecem lá as letrinhas, os caracteres. Quando é algo escrito num jornal, numa revista, num portal de notícias, num blog, aí você está vendo ali, está escrito, se quiser ler outra vez, ler mais uma, mas no rádio não. No rádio falou, como dizia Chacrinha, está falado. Então tem que explicar direito para que as pessoas compreendam corretamente. Eu próprio, que faço parte desse mistério, desse moído, eu às vezes ouço algum colega falar uma determinada coisa e eu próprio fico na dúvida. Por quê? Porque a comunicação foi mal feita. E é possível que algo que eu diga aqui para vocês também seja mal entendido, mal compreendido, se eu não der as devidas explicações. E o professor fazia alusão a duas situações que estão no nosso cotidiano. Todo dia a gente se depara com coisas assim. Por exemplo, se você vai se referir ao Partido dos Trabalhadores, quais são as iniciais de Partido dos Trabalhadores? Como é que a gente chama? PT. Por quê? Partido, P de partido, T de trabalhadores. Então, é o PT de Lula, é o PT de alguém, é o PT de Napoleão Maracajá. E se você for se referir ao Partido Progressistas da senadora, de um senador qualquer que seja desse partido, quem é do Progressistas aqui? É fulano, é cicrano, é o deputado tal. É duas vezes a letra P, partido, e o outro P de progressistas. Mas você falando PP se referindo ao progressistas e PT se referindo ao Partido dos Trabalhadores, para quem está ouvindo, o T de trabalhadores tem a mesma compreensão de P de progressistas. Então você necessita dizer assim: olha, é o PT, Partido dos Trabalhadores. Porque alguém pode ouvir e entender que é o Partido Progressistas. Entender duas vezes P de Paulo, sendo que não era. Entenderam? A outra coisa é em relação à divulgação de resultado de loterias, por exemplo. Alguém vai dar o resultado de uma loteria dessas aí, aliás, quase todos erram, quase todos. Tem uma ou outra exceção. As loterias da Caixa, todas essas aí, Mega Sena, Loto, Lotomania, Timania, não sei o que e tal, elas são compostas de dezenas, está no regulamento das loterias, é porque o povo não lê. E não lendo, não aprende. Elas não são compostas de numerais. São compostas, cada bolinha daquela tem 2 algarismos, que correspondem a uma dezena, não necessariamente no valor da dezena, mas em casas decimais. O numeral era se fosse apenas o número 1. Mas aparece 01. Por quê? Dezena. 2 casas decimais, uma dezena. 3 casas decimais, uma centena. 4 casas decimais, 1 milhar. Não foi assim que a gente aprendeu? Então, o desgramado vai dar o resultado de uma loteria, lendo lá as dezenas sorteadas, aí muitos nem falam dezenas, falam números. Os números sorteados foram 60. A Caixa não faz divulgação de números, ela faz divulgação, vou dizer outra vez, de dezenas. Aí quando ele vai falar 60 se referindo a 60, ou 70 se referindo a 70, se ele não disser, quem está ouvindo pode conferir a loteria errado e achar que ganhou, ou tendo ganhado, pode achar que perdeu e rasgar a volante e jogar fora, por causa de um resultado mal passado. Entenderam? Então, no rádio, se você for dar um resultado de uma loteria, dizendo que a dezena sorteada foi 60, você tem que dizer meia dúzia, 0, para a pessoa entender. Senão, o velhinho ou o novinho está ali, o velhinho já meio moco assim, aí o cara leu 60 se referindo a 6 dezenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, o cara pode entender 70 de 7 vezes 10, entenderam?
Comunicação tem que ser bem feita. Ou faz bem feito ou não é comunicação. Para ficar bem claro e passar isso a limpo, porque a gente recebe muitas observações de pessoas que se interessam por tudo que deve ser bem feito. Marcos Soares disse que vai sair, vai dar uma volta lá na Cinelândia, tomar um chopp no Amarelinho, se puder depois volta. Pedro Souza assinala que está escutando o programa também. Emanuel Ivan diz que o aniversário foi realmente ontem e ele comemora desde o amanhecer da terça-feira com a professora Germana. Meu amigo querido Marcos Farias, lá de Esperança, também responde a chamada, está acompanhando o programa nesse instante, e nós vamos aqui tocando o barco, porque o tempo vai passando, como gostava de dizer Juarez Amaral, o tempo urge, Bill do violão fala, o tempo ruge, e a bicicleta não pode parar, senão cai. Nós estamos acompanhando aí pelo menos duas guerras mais recentes, que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, uma invasão feita pela Rússia em território ucraniano, não é, Hulk, o Gari? Porque a Rússia acha que aquilo lhe pertence. Um dia a Ucrânia já foi da Rússia, hoje não é mais, mas aí Vladimir Putin disse que quer tomar de volta, e deu no que deu, todo dia está morrendo gente, bomba caindo todo santo minuto, e ninguém quase não fala mais, porque a guerra mais recente é a do Israel com os terroristas lá do Hamas, na faixa de Gaza, e aqueles 34 penitentes, aquelas 34 pessoas querendo voltar ao Brasil, e até agora não foi dada a permissão para que elas cruzassem a fronteira ali da faixa de Gaza com o Egito. Já saiu gente do Uzbequistão, da Indonésia, da Alemanha, dos Estados Unidos, de dezenas de países, e nenhum brasileiro e nem os agregados que estão lá querendo sair, saíram. Por quê? A imprensa internacional divulga. Pode ser que muita gente aqui no Brasil não divulgue por interesse A, B ou C, para agradar ou para desagradar A ou B, mas a imprensa internacional está divulgando. As declarações dadas pelo presidente da República, Lula da Silva, há um mês, lá no comecinho da guerra, pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e por outros agregados também, entendeu? Agradaram a uns e a outros não. Por exemplo, o que Gleisi Hoffmann disse em relação a Israel disse, deixa brasileiro aqui. Aí teve outros que deram declarações em sentido contrário, que desagradaram ao Hamas. E você não adianta se meter naquele enxame de abelha, naquela casa de marimbondos, porque a questão deles ali é bastante séria. Então, todo dia está saindo gente. Hoje saíram mais de 600 pessoas. Aí tem lá que eles são 34 pessoas, na realidade são 31 que têm nacionalidade brasileira e que ou são dependentes, e 3 que são palestinos, mas que têm o visto de residência aqui no Brasil. Esse povo está ali caindo bomba de lado da casa onde eles estão, vendo a hora cair um foguete daqueles, um míssil na cabeça deles e morrer todo mundo, e até agora não deixaram sair. É amanhã, é depois, é amanhã, aí no dia é hoje, não, vão ficar, e assim vai. Sofrimento, né? Imagine você estar num local de onde não pode sair, caindo bomba do seu lado, estourou aqui uma escola do lado, ali na outra rua, um estrondo toda hora, e você rezando, orando, pedindo a Deus para não cair uma bomba naquela casa onde você se encontra, e sem poder sair. É um terror. Então, quando se trata, minha gente, de relações internacionais, de diplomacia, etc. e tal, é preciso medir as palavras, falar com a maior cautela do mundo, pisando em ovos, porque senão o resultado é desastroso. Esses brasileiros não saíram até agora exatamente por isso. Para complicar ainda mais essa situação, foram presos hoje 2 brasileiros que, segundo, presta atenção para não entender também diferente, que segundo o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, não tem a CIA, né, Serviço Secreto dos Estados Unidos, tinha a KGB na Rússia, hoje tem outro nome, a Scotland Yard na Inglaterra
e o serviço secreto de Israel chama-se Mossad. Então, o Mossad mandou correspondência para a Polícia Federal Brasileira, hoje, alertando, já vinha alertando já há alguns dias, né, que 2 brasileiros tinham sido cooptados pelo Hezbollah, que é um outro grupo terrorista ligado ao Irã, para que essas pessoas praticassem atos terroristas aqui no Brasil. Olha só, há poucos meses, já no governo Lula, lembre disso, a gente precisa voltar no tempo para tentar entender e compreender a situação. Lula permitiu que um navio do Irã atracasse, salvo engano, foi no Rio de Janeiro. Se eu estiver enganado, foi no Rio. Esse avião estava vagando aqui pelo Oceano Atlântico, praticamente sem combustível, e nenhum país por aqui queria receber para permitir o abastecimento. E Lula permitiu, deixa vir para cá. E os caras vieram, abasteceram, foram embora. Mas isso pegou mal para os americanos e outros países que não gostam e não têm boas relações com o Irã. Por que é que eu estou contando isso? Porque todos os que trabalham na imprensa internacional, as famosas agências de notícias, a Reuters, a France Press, quem mais, a CBS, CNN e outras que tem por aí afora, elas estão dizendo que o Hezbollah não faz nada sem a concordância do Irã. Olha o ninho de cobras, o emaranhado. Então, se o Hezbollah preparou gente, estava treinando, mandando praticar atos de terrorismo aqui no Brasil, segundo Guga Chakra, segundo outros analistas internacionais, o Irã sabia de tudo. O que eles dizem é que o Hezbollah não dá um passo sem a concordância daqueles ayatollahs, aqueles que ficam com aqueles turbantes lá no Irã. Então, 2 brasileiros foram presos hoje, um já estava no Brasil, o outro vinha chegando do Líbano, e o Brasil emitiu um pedido de prisão via Interpol de outros 2 que estão no Líbano, mas que têm nacionalidade brasileira e libanesa. Eu já posso dizer a vocês que o Líbano não extradita os seus cidadãos em hipótese alguma. E tem um exemplo também que não é muito antigo, de um brasileiro que era o manda-chuva da Nissan, lembram disso? Johnny Gosney, Johnny não sei das quantas, e esse cidadão, ele foi preso no Japão, lembram do episódio? Dizem que era um pipoco, um golpe danado lá, um rolo desgraçado. E esse brasileiro, que é também libanês, ele conseguiu subornar várias pessoas lá no Japão e foi tirado num avião com destino ao Líbano. Deve ter pago milhões de dólares por essa fuga. E ele está até hoje morando em Beirute, capital do Líbano, numa mansão, e em que pese inúmeros pedidos do Japão e de outros países, esse brasileiro libanês não foi extraditado, porque o Líbano, assim como o Brasil, não extradita os seus compatriotas, os seus filhos, os seus natos. De modo que tem essa confusão toda que repercute na imprensa internacional. A Polícia Federal Brasileira divulgou uma nota onde diz que tomou ciência disso, efetuou essas prisões, procedeu o cumprimento de mandados de busca e apreensão aqui em alguns locais do Brasil. E as autoridades de Israel estão também comunicando que um dos alvos aqui no Brasil seria a embaixada israelense em Brasília. Eu volto ao assunto daqui a pouco, mas quero dizer a vocês que continuam os debates no Senado para a votação da chamada reforma tributária. A reforma tributária que unifica 5 tributos e cria 1 ou 2. Tem economista dizendo que eles estão acabando 5 e criando 6, que é para que nós paguemos mais impostos. Mas para você tomar conhecimento apenas e ter um pequeno panorama, vamos ver o que está rolando agora no plenário do Senado brasileiro. Presta atenção. Em 2022, o fundo repassou 3,2 bilhões para investimento em infraestrutura em Mato Grosso. Essa é uma matéria importantíssima para expandir o desenvolvimento do meu estado, que detém esses debates vão se alongar ainda por algumas horas até que o presidente Rodrigo Pacheco determine o início da votação para que a gente saiba qual será o resultado. Na CCJ ontem,
passou com larga margem e agora a expectativa inteira é para a votação em plenário, fazendo também o lembrete de que, pelo fato do Senado ter procedido a algumas mudanças em relação àquilo que foi votado na Câmara, a matéria precisará voltar a passar pela Câmara dos Deputados. São 6h32 agora. O professor Walter Carneiro lembra que, na ocasião do reabastecimento desse navio do Irã, permitido pelo presidente Lula, os tripulantes festejaram, desceram no Rio de Janeiro, participaram de sambas, pagode, roda de samba, tomaram todas antes de pegar o alto mar de volta ao seu país. É verdade. A Polícia Federal Brasileira prendeu 2 pessoas hoje. Elas são, por enquanto, suspeitas de ligação com o grupo terrorista Hezbollah. Também foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Brasília, em São Paulo e em Minas Gerais. Segundo a investigação feita em conjunto pela Polícia Federal Brasileira e pelo Serviço Secreto de Israel, esses brasileiros estavam preparando atos terroristas aqui no país, com focos a ataques a prédios da comunidade judaica. Em Minas Gerais foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, 3 em Brasília, 1 em São Paulo e também 2 pedidos de prisões temporárias. Um dos presos, ele é de São Paulo, foi detido no aeroporto quando chegava do Líbano. A Polícia Federal acredita que ele chegava trazendo informações e treinamentos para repassar ao comparsa e depois praticar os ataques. A Polícia Federal explicou que o objetivo dessa operação é também obter provas de possível recrutamento de outros brasileiros para a prática de atos extremistas. Pela legislação brasileira, os recrutadores e os recrutados devem responder pelos crimes de constituir ou entregar organizações terroristas e de realizar atos preparatórios de terrorismo, cujas penas máximas, se forem somadas, chegam a até 15 anos e 6 meses de reclusão. Quando eu leio isso, aí eu fico lendo 15 anos e 6 meses, não fica nem 15 meses. Os crimes previstos na lei do terrorismo são equiparados aos chamados crimes hediondos, considerados inafiançáveis, insuscetíveis de graça, aquele perdão do presidente, também de anistia ou de indulto, e o cumprimento da pena para esses crimes se dá inicialmente em regime fechado, independentemente de trânsito em julgado da condenação. O negócio é mais sério do que algumas pessoas estão pensando. A embaixada israelense em Brasília seria um dos alvos dos ataques que estavam para ser perpetrados em território nacional. Uma fonte ligada à diplomacia de Israel admitiu haver o risco de a representação do país em Brasília ser um alvo em potencial, dizendo que o Hezbollah é uma organização terrorista cujo único objetivo é matar judeus e israelenses. A embaixada de Israel declarou que não poderia dar mais detalhes do esquema de segurança em torno do prédio que fica na capital brasileira. Os brasileiros presos foram capturados em São Paulo, levados à Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Outros 2 homens estão sendo monitorados pela Polícia Federal Brasileira e pelo Serviço Secreto de Israel, só que eles se encontram em território libanês. O que tem mais aqui de informações nesse instante, né? As coisas estão acontecendo e as autoridades se manifestando a respeito do problema. Juscelino Salles também está na audiência do programa, mandando mensagem com sincero desejo de uma ótima noite a ele e aos seus familiares. 6h36 agora.
Saudações ao Joel Carlos, lá de Pocinhos, também acompanhando o programa nesse instante. Boa noite ao pessoal da Bahia, de Sergipe, aos amigos das Alagoas, muita gente aqui da Paraíba, em Pernambuco, audiência. Saudações a quem está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, muito obrigado. Ceará, respondendo aqui com Crato, Juazeiro e Fortaleza. Rio Grande do Norte também, com várias pessoas nos acompanhando. O desejo sincero de uma ótima noite. Um amigo aqui faz alusão a alguns programas de rádio. Eu vou me reservar ao direito de não comentar. Deixa os caras para lá fazer o trabalho deles, né? Se estão fazendo assim como você escreveu aqui, é porque acham que está certo. Deixa ver, né? Quanto tempo vai, quanto tempo dura. O que eu desejo é que todo mundo tenha vida longa e ganhe muito dinheiro. Agora, tem coisa que a gente percebe logo de largada, né? De partida, que parece que não prospera muito não, mas cada um deve fazer o que acha que é certo. Agora há pouco, 2 brasileiros que ainda se encontram na faixa de Gaza participaram de um programa de televisão e disseram que acham que sairão amanhã, dia 9. Meu Deus do céu. Abrem a passagem de Rafah e não nos chamam, disse um deles. A expectativa do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, era de que as 34 pessoas saíssem hoje. Só que arruma a mala, arruma a mochila, bota aí. Não é hoje, meu Deus do céu. Olha, desde a abertura desse posto fronteiriço de Rafah, no dia 1º agora de novembro, já saíram cerca de 3.200 pessoas com passaportes estrangeiros. E brasileiro nada. O Itamaraty e a Embaixada do Brasil na Palestina não confirmam se os nomes estarão na lista que foi elaborada para o dia de amanhã. O que é que acontece? Essa lista é feita passa pelo crivo dos palestinos do Hamas. As listas são mostradas às autoridades de Israel para poder o Egito permitir que elas entrem em seu território. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque Israel teme que entre essas pessoas que estão saindo para o Egito, saiam terroristas do Hamas. Então, dão a lista, passam para Israel, Israel vai fazer a checagem. Se algum nome daquele ali consta de alguma investigação, de alguma suspeição, algo assim. E o Hezbollah, por sua vez, quando o pessoal faz a lista, eles também vão dar ok. E o Egito com medo que saia algum terrorista que venha praticar atos extremistas em seu território. Então depende do israelense, depende do Hamas e depende do Egito. Se o Egito disser, esse eu não quero que pise aqui, também não pisa, não sai, fica lá. Complicado. Esse pessoal está numa cidade chamada Khan Yunis, que fica lá na região de Rafah, é no sul da faixa de Gaza. Um dos aviões da Presidência da República continua em território egípcio, esperando aí trazer esse pessoal. Está lá, faz tempo. Já mandaram um avião, demorou, vem, aí manda outro, fica lá, o pessoal está lá esperando, até agora nada. A nossa torcida é para que haja liberação e esse pessoal consiga sair, porque devem, todas essas pessoas, estar vivendo momentos de terror. Não tem outra explicação, não é? Infelizmente. São 6h42 agora. Como é que está a situação em Brasília, minha gente, da votação da reforma tributária? Essa reforma tributária vai aumentar a carga de impostos, viu, pra gente? De início eu pensei que não ia. Só que agora praticamente tudo que é economista, tudo que é contador está dizendo que vai piorar. Estão eliminando impostos, criando outros
e o tal do IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, IVA, esse aí, meu amigo, vai ser 27,5%, o mais alto do mundo, vai ser o campeão mundial. Vamos acompanhar novamente Brasília para a gente ver em que posição está esse debate e essa votação agora. Vamos ouvir um pouquinho. É um momento de definição para o país e a gente percebe nos sinais que são colocados aqui. Acho que é o senador Eduardo Girão do Ceará que está usando a palavra agora. E vai explodir no colo do brasileiro mais simples, do brasileiro menos favorecido. Eu faço um apelo aos colegas aqui, meus colegas, muitos deles que começaram conosco em 2019, que a gente sabe desse colchão de retalhos aí, de... Cortaram a palavra do homem. As concessões que foram feitas, que foram enormes, e a gente tem que ver a boa vontade do relator, que fez o trabalho que estava ao seu alcance, mas aí já demonstra a falha que é essa reforma tributária, porque alguém vai pagar essa conta. Olha aí o que eu falei, entenderam? Ele disse que vai sobrar para todos nós. Fizeram muitas concessões, atenderam a muita gente e a cacetada na cabeça de quem paga imposto vai ser maior do que nós esperávamos. De alguma associação, de algum setor produtivo, do seu estado que está sendo beneficiado. Pense no povo, pense na pessoa humilde, pense na onda de desemprego, de destruição que nós vamos ter com essa reforma absurda que está sendo votada aqui, desfigurada. Então, o Novo encaminha não em favor da família, em favor do emprego, não a essa reforma que vai mais complicar a vida do nosso povo. Obrigado. Como orienta a maioria? As lideranças de cada bancada e de cada partido, elas estão orientando os seus membros para a votação. É para votar não, Jackson? Senhor presidente, com a vênia dos colegas... É o senador Jacques Wagner, do Partido dos Trabalhadores, que está falando agora. Que essa reforma, ela tem seu lastro no parlamento. Ela começa com emenda de deputado, cujo relator era Aguinaldo Ribeiro. Nessa casa, Vossa Excelência acompanha, é da lavra de Roberto Rocha, senador. Não estou dizendo que é o texto final. E, portanto, não há reforma tributária, não há. Por ser uma novidade, por deixar inquietudes, por deixar dúvidas, que possa dar a satisfação a todos. Todo mundo está olhando e pensando, será que isso vai ser bom para mim? Será que não vai ser bom para mim? Mas a verdade, repito as palavras do caro deputado Efraim, todos sabemos que esse é o 7º pior sistema tributário do planeta, entre 191 sistemas. E nós precisamos melhorar. Evidentemente que essa reforma, que tem um prazo de transição de 10 anos, ela agora vai começar a funcionar após a sua aprovação. Então o governo orienta o voto sim, que o Brasil, pela sua natureza, pela sua gente, nesse momento de crise ambiental, eu diria que é a bola da vez. O mundo olha para cá querendo dobrar os seus investimentos. Para isso precisa ter segurança jurídica. E eu não tenho dúvida, já foi dito aqui até por quem encaminhou contra, que ela cumpriu o papel de simplificar, que ela cumpriu o papel de ser mais justa. Jacques Wagner falando. Alô? E por isso o encaminhamento do governo, evidentemente, é o voto sim. E eu não encaminho o voto sim apenas
para aqueles que se consideram base de sustentação do governo. Eu vou insistir, essa reforma tributária não é amarela, não é vermelha, ela é Brasil. Ela começou a ser discutida em outros governos e chega-se à conclusão no governo do presidente Lula, mas ela não é do presidente Lula, ela é do Brasil, como eu já disse. Ela é da tentativa de progredirmos e evoluirmos no sistema brasileiro, no sistema tributário. Por isso o governo orienta o voto sim e pede todos aqueles que entendem dessa forma que também acompanhem o voto sim. Como orienta a oposição, líder Rogério Marinho? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras. Rogério Marinho fala em nome da oposição, vai orientar a sua bancada, naturalmente, a votar não. Chegou uma pergunta aqui do José Carlos, se eu vejo, eu estou com as imagens aqui do plenário do Senado, se eu vejo senadores paraibanos. Eu estou vendo aqui a senadora Daniela Ribeiro, está de roupa vermelha, tem Efraim Filho, já vi também, agora não vi, pelo menos próximo de Efraim e de Daniela, não vi o senador veneziano Vital do Rego, mas ele deve estar, ele é o vice-presidente do Senado, não iria faltar a uma votação importante. Talvez veneziano não esteja onde estão os outros dois, porque não há um clima saudável entre veneziano e Daniela, né? Antes você via Maranhão, perto de Cássio, sentados ali, Dona Nilda, quando era senadora, tudo lá, estava sempre junto. Agora, Daniela evita veneziano e veneziano evita sentar perto de Daniela. Um não quer ficar perto do outro. Vamos ouvir um pouquinho o líder da oposição, o senador potiguar Rogério Marinho. Olha o que eu estou falando aqui, em licença cobrar. Vai ser, ao invés de uma PEC de transição fiscal, uma PEC tributária para resolver os problemas causados por essa PEC que nós estamos, se Deus quiser, não aprovaremos agora. Dizer também aos senhores que nós estamos contratando uma dívida para o futuro e condenando as futuras gerações. Os fundos significam quase 800 bilhões de reais ao longo de 18 anos. Mais de 40 e poucos bilhões de reais por ano, sem fonte definida, ou seja, contratando mais dívida para o futuro. Quem gritou mais ganhou, senhor presidente. Os lobbies organizados conseguiram as suas exceções e esse custo vai recair. Como diz um amigo meu aqui agora na mensagem, é moído, viu? Esse povo vai moer muito ainda antes de começar a votação. Apenas para você ter aqui uma noção, uma ideia do que ocorre agora em Brasília. Rodrigo Oliveira e a esposa dele, Leninha, acompanhando o programa lá em Nova Brasília. Aparece agora Daniela Ribeiro, está usando a palavra. Essa reforma tão esperada pelo nosso país há mais de 40 anos, uma reforma que vem ao encontro dos anseios do povo brasileiro, com justiça tributária, com a responsabilidade de todos nós que somos senadores e senadoras, e que em outro momento alguns se diziam a favor, mas com força de mudança de governo se colocam contra. Essa reforma, ela não pode ser politizada, ela não pode ser partidarizada, perdão. Ela tem que ser entendida como uma reforma daqueles que têm uma responsabilidade a cumprir com o Brasil. E, obviamente, não existe perfeição em quem é imperfeito, o ser humano. Mas o trabalho e o esforço do senador Eduardo Braga, aqui nessa casa, no seu relatório, o trabalho e o esforço, que aqui eu não posso deixar de registrar, do deputado Agnaldo Ribeiro, na Câmara dos Deputados, o apoio da presidência dessa casa, através do senador Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do governo Lula, com a sua equipe econômica. Eu quero registrar aqui a orientação com muito orgulho, na noite de hoje, como líder da bancada feminina, para o voto sim, senhor presidente.
Muito obrigada. Estamos em processo de votação nominal. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam votar. Com a palavra, senador Omar Aziz. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Messias Jesus. Está abrindo aí a votação já da reforma tributária no Senado brasileiro. O dono do óculos, por gentileza, se acuse. Acharam o óculos. Do Rogério Carvalho. O PT agradece aos republicanos ter ajudado a enxergar melhor. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. A gente percebe aqui, meus amigos, para vocês que não estão aí com a televisão, que um senador fala, os outros todos que estão ao redor, mas ninguém presta atenção a nada. É um falatório. Vocês estão ouvindo em fundo, assim, o converseiro. É um conversa, outro dá risada, outro cochicha no pé do ouvido do outro. É um converseiro danado. Enquanto um está falando, praticamente ninguém presta atenção. É impressionante. Para isso. Há pouco eu conversava com o ex-senador Roberto Jucá, e ele passou muitos anos aqui no Senado, senador Messias. Ele disse: eu já fui relator de... São 18h53, faltando 7 minutos para as 7 horas, e você segue acompanhando a Cidade em Revista. O moído continua no Senado e nós vamos aqui tocando o barco, porque ainda temos informações importantes para você. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu, presta atenção, que separação judicial não é requisito para divórcio. Ou seja, você pode se divorciar sem que esteja oficialmente separado. O tema tem repercussão geral reconhecida, ou seja, essa decisão do Supremo deverá ser seguida por todos os tribunais do Brasil em casos semelhantes. Na prática, o que é que significa isso? O plenário validou uma emenda lá de 2010 que tirava a exigência da separação para um casal se divorciar. Você pode estar dentro de casa com a mulher está dentro de casa com o marido, vamos nos divorciar hoje, vamos ali, está resolvido, não tem problema nenhum. Os ministros analisaram um recurso em que um dos cônjuges questionava uma decisão tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu na oportunidade que a separação judicial é desnecessária para o divórcio. Tá certo, fazer o quê, né? Tem gente que casa e descasa umas 20 vezes por ano, não é assim? Desde que começou o governo Lula lá em janeiro, que estouram casos, meu amigo Djalma Neves está em Esperança, estouram casos ligados ao ministro das Comunicações, que é Juscelino Filho, lá do estado do Maranhão. Tem mais um pipoco agora, e não foi ninguém da oposição que inventou, não. É a Polícia Federal quem está divulgando. A PF afirma que o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, estabeleceu uma relação criminosa com o dono de uma empreiteira, empresa investigada sob suspeita de desvios em contratos com a Codevasf. A Codevasf é aquela companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. É uma estatal federal que hoje está entregue ao Centrão. O que é que diz essa investigação da Polícia Federal, para você entender? A investigação se baseia em conversas, olha só, extraídas do celular de um empresário chamado Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP. DP, as iniciais de Delegacia de Polícia. Agora, por que eu não sei? Eduardo DP. Essas conversas todas extraídas do celular estão no relatório que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal. Na época, Juscelino era deputado federal. O dono da construtora, esse cidadão chamado Eduardo José, ele é apontado como o real proprietário da Construservice, uma empresa que tem contratos milionários com a Codevasf, pagos com emendas parlamentares. Ele não aparece como sócio em nenhum documento, no contrato social, em canto nenhum.
mas todo mundo sabe que ele é o dono. As investigações da Polícia Federal sobre a atuação desta companhia, Construservice, em contratos com a Codevasf, ganharam fôlego a partir de algumas reportagens que foram feitas pelo jornal Folha de São Paulo em maio do ano passado. Naquela oportunidade, o jornal revelava que a empreiteira chegou a aparecer como a vice-líder em licitações da Codevasf, utilizando laranjas para participar de concorrências públicas na gestão ainda de Jair Bolsonaro na presidência da República. O dono, de fato, da empresa, com sede na cidade de Codó, no Maranhão, é o velho Eduardo DP. A assessoria do ministro enviou uma nota assinada por seus advogados, dizendo que não há nada de ilegal nas obras, chamando a reportagem de ilação absurda. Não há qualquer irregularidade nas obras. São absurdas as ilações de que o ministro Juscelino tenha tido qualquer proveito pessoal com a sua atividade parlamentar, sobretudo construídas a partir de supostas mensagens sem origem e fidedignidades conhecidas. Juscelino Filho, meu amigo, que pelo nome não se perca. É mais um rolo. Agora, eu insisto em dizer a vocês, não é nenhum opositor ao governo Lula que está dizendo não. Quem está dizendo agora é a Polícia Federal. São 6h59, estamos caminhando para as 19 horas na Paraíba. Eu recebo aqui, vocês sabem que eu dou atenção a todas as mensagens que eu recebo. Recebo de um amigo querido algumas observações aqui sobre aquilo que aconteceu lá em São Paulo na última sexta-feira, que foi tema abordado aqui no programa na segunda-feira, anteontem. Vocês lembram, né? Eu conheço razoavelmente essas grandes cidades brasileiras, e só para responder aqui a esse amigo e vocês todos tomarem também conhecimento, São Paulo, a grande São Paulo, ela tem, presta atenção, viu? 43 mil quilômetros de fiação aérea. 43 mil quilômetros de fios de energia, viu? Não estou incluindo aqui fio de telefone, não. De internet, não. 43 mil quilômetros de fiação de energia aéreas, ou seja, em postes. Qual é o maior inimigo de fiação aérea? Não esqueça os ladrões que estão furtando aí os fios para vender o cobre. Aí estão. Quais são os maiores inimigos da fiação aérea? Diga. Os galhos de árvores. Todos nós queremos cidades arborizadas. Queremos ou não? Eu quero, tu queres, ele quer. Faz bem, diminui a temperatura, aumenta o oxigênio para a gente respirar, tem o abrigo para os pássaros, para pequenos insetos, marimbondo, abelha, formiga, né? Cigarra, grilo, esses bichos todos aí que você não tem ideia de quantos seres vivos estão numa árvore, qualquer que seja ela. 43 mil quilômetros de fiação de energia é como se fosse, é mais de 8 vezes a distância daqui a Porto Alegre. Aí vem um vento de 110 km por hora, derruba 1.600 árvores. As árvores, por sua vez, partem, rompem a fiação. O que é que acontece? Falta energia. Agora imagine você reparar 43 mil quilômetros de fios. O pessoal queria isso em 24 horas. É impossível, minha gente. Não tem como não. Não tem equipes para isso. Primeiro, substituir postes. Caíram vários postes. Numa cidade do tamanho de São Paulo. 1.600 árvores caídas. Aí vem as prioridades que muita gente não sabe. E a gente só sabe lendo. Só sabe lendo e conversando com quem entende. Quando ocorre um fato desse, é porque quem está em Campina Grande, por exemplo,
e eu entendo o que o amigo escreveu aqui, você vive essa realidade de Campina. Aqui é o seguinte, um carro bate num poste, lá em Bodocongó, chama a Energisa, aí o plantão da Energisa vai lá, derrubou um poste ou dois, concentra a equipe, todo o trabalho ali, 2, 3 horas, uma manhã, uma tarde, uma noite, uma madrugada, resolveu, pronto. Faltou energia ali no quarteirão, 2 ruas, 3 ruas. Imagine isso numa megalópole como São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Campina tem 400 mil. Aqui a gente, quando era cego, ligava até para o prefeito. Eu lembro quando Cássio Cunha Lima era prefeito, faltava energia, dava uma pane, ligava, aí Cássio ia para a CELB, para fazer o marketing também, né? Ele próprio ia atender as ligações lá. Aí hoje a Energisa, o povo ainda reclama 2 horas sem energia. Você imagina um mundo daquele. Agora, quem não entende, essa turma lá de São Paulo, eu não estou me referindo a ninguém daqui não. A turma da sem noção, eu chamo de sem noção. Ser sem noção é não ter noção de uma determinada coisa. Aí, essa turma sem noção, inclusive da imprensa, queria que a Enel, que é a Energisa de lá, resolvesse em 24 horas. Cerca de 2 milhões e meio de domicílios, de unidades, ficaram sem energia. Hoje, agora à tarde, eram 11 mil, ou seja, praticamente nada em relação aos 2 milhões e meio que ficaram às escuras. Agora, quem é que quer ficar sem energia? Ninguém quer. Ninguém quer, é ruim para todo mundo. Aí vem as prioridades quando ocorre um desastre desse, que foi um desastre da natureza, né? Uma questão ambiental. Prioridade é o quê? Rua que tem, vá comigo, quartel, escola, hospital, asilo, abrigo, entenderam? Não é a minha casa e nem a sua, está em lei. Quando dá um problema desse, porque foi primeiro para aquele bairro, é porque só mora rico, não. É porque ali tem um hospital, ali tem uma creche, ali tem uma escola. Sexta-feira à tarde aconteceu isso, no domingo teríamos as provas do Enem, como tivemos. Nenhuma escola ficou sem fazer o Enem em São Paulo, porque priorizaram as áreas onde tem escola. Bota gerador na escola, concentra as equipes ali, senão não teria tido o Enem. Vocês estão entendendo? Agora, tudo isso a gente só sabe lendo, acompanhando, ouvindo e assistindo as coisas. Aí você tem noção da coisa. Senão vai. Eu acho, não acho não. Eu estou proibido de pensar, não. Você está pensando errado. Você pensa que é assim, mas não é. Antes da próxima notícia, a senadora Elisiane Gama está falando agora. Elisiane Gama, toda de branco. Mais empresas brasileiras e, portanto, também na fluidez e na melhoria para além da renda, na geração de emprego e renda no Brasil. Porque as nossas empresas, infelizmente, às vezes não conseguem se segurar, dada esse volume, essa carga tributária que é inaceitável e não há dúvida nenhuma, inexequível para o empresário que quer fazer valer o seu empreendimento no Brasil. Pode-se fazer uma crítica ao valor da alíquota, que deveria ser menor, até deveria ser menor, mas dadas as circunstâncias e o momento inicial que nós estamos vivenciando, não há dúvida nenhuma, foi o possível para este momento. E não dá para se comparar com outros países do mundo, porque a gente não pode fazer comparação em frações. Ou você faz uma comparação no todo, para você ser justo, ou você não compara. Eu quero, presidente, aqui com a benevolência de Vossa Excelência, com um pouco mais de tempo, presidente Rodrigo Pacheco, fazer aqui, por exemplo, alguns comparativos. Vai moer muito, já vi que vai moer muito, ela já moeu bastante na CPMI, né, dos atos do 8 de janeiro, agora quer aproveitar os holofotes também, está no seu papel, qualquer um que está ali quer aparecer um pouquinho para o país todo, então Elisiane Gama está moendo agora. São 19h06 na Paraíba, pontualmente 7h06 agora. Araújo Neto confirma aqui que está na audiência, manda um recado dizendo que o meu amigo Wellington Alves, lá do Santa Rosa, parabeniza por conta da conquista do Fluminense e diz que está ouvindo o programa. Agora, o Wellington, eu não tenho o celular dele, Araújo, o número, o zap. Se tiver, passa para mim, porque
eu perdi o contato com ele, já há algum tempo que eu não converso com o velho amigo. Um abraço, Wellington, boa noite. Eu recebi o presente, Araújo Neto trouxe o presente que ele mandou para cá. A Luiz, 10 anos. Boa noite, Paulo. O presidente falou sobre o Sul Global. É tudo aquilo que fica abaixo da linha do Equador. Olha, abaixo da linha do Equador é hemisfério sul, né? Para cima é hemisfério norte. Agora, você chamar o hemisfério sul de sul global não está muito certo, mas também não está muito errado, não. Dá para entender o que é que a pessoa quer dizer. Mas vocês sabem que eu acompanho o mundo. É dever de ofício. Eu acompanho o mundo. Os Estados Unidos, que têm assim, planícies imensas, desertos enormes, tem aqueles furacões, aqueles vendavais muito fortes e tal. Onde tem pouca montanha, onde você tem grandes planícies, quando o vento vem forte, não tem onde bater, né? A montanha para parar, digamos assim, ele sai levando tudo. Não é desse jeito? Vira caminhão, vira trem. Já houve furacão nos Estados Unidos, ciclone, esses fenômenos da natureza que derrubam. Você já imaginou o vento para derrubar uma locomotiva daquela de um trem? O peso que tem aqui, quantas 1000 toneladas tem? Derruba caminhão baú, lotado, carregado ou sem carro, do jeito que for. Eu contei para vocês que vi em Curitiba o caixa de som do tamanho de um guarda-roupa ser erguida, parecia caixa de fósforo, voando. Por sorte não bateu em ninguém. Vi telhados e mais telhados de casas, de cobertura de posto de gasolina, voando tudo pelos ares. Escureceu assim em 5 minutos, ninguém via mais nada. Faltou energia, um troço de causar medo. E isso que eu testemunhei só tinha 55 quilômetros de velocidade. São Paulo teve área onde foi o dobro, 110. Contei para vocês o que eu vi no Rio de Janeiro também, lá em cima no Cristo Redentor. E nos Estados Unidos tem, às vezes, um furacão daqueles que vem com 300 quilômetros. Imagina. E meses, tem localidade nos Estados Unidos que já ficou meses sem energia. Meses. Porque derruba tudo. E os americanos, em áreas mais remotas, ainda usam postes de madeira. Cortam o eucalipto daquele enorme e faz um poste. Aqui em Campina, eu lembro quando tínhamos postes de madeira. No Rio Grande do Sul ainda tem lugar com poste de madeira. Eu vi algumas cidades gaúchas, na Serra Gaúcha tem. Agora, né, só sabe disso quem viaja ou quem estuda. Quem não sabe, eu me refiro ao pessoal da imprensa, viu? Aí não sabe, acha que é fácil. Eu quero amanhã energia de volta na minha casa. Sim, vem pra cá, vem fazer. Converse com o engenheiro, converse com quem entende, aí você vai ter a noção exata, você vai tomar pé da situação. Agora, pensando que é desse jeito, pensando que é daquele jeito, aí não dá. Não pense não, que já dizia um amigo meu falecido, todo penso é torto. São 19 horas e 10 minutos na Paraíba, 7h10, você está acompanhando o Cidade em Revista. O outro escreveu aqui, Elisiana ainda está moendo. Não, calou-se. Vamos ver agora quem é que vem. É a votação da reforma tributária. Decidir se era justo com a raposa ou com as ovelhas ou com a raposa. Se for justo um, estou sendo injusto com o outro. E na minha campanha no Amazonas, estou aqui colocado por quase 1 milhão de votos amazonenses. Quando perguntado, eu sempre disse que rezava para não chegar o dia que eu tivesse que decidir entre República e Amazonas, porque eu decidiria sempre pelo Amazonas. Nós temos a Zona Franca, que é o ar que respiramos, e que vocês do Sudeste tanto criticam, mas não reconhecem que graças à Zona Franca, o Amazonas preserva 97% da sua floresta. Nada de elogio por isso, mas cobrança sobre tudo.
por benefício à Zona Franca. Eduardo Braga entende bem isso, foi governador, por isso colocou no relatório. O Amaziz foi governador, entende muito bem, falou de nossas dificuldades. O Amazonas, com toda a riqueza que tem 56% da sua população vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso ninguém olha, mas olha para os subsídios da Zona Franca. De 100% de subsídio da Zona Franca, do estado do país, 8% só da Zona Franca. Só fala nos 8%. E os 92% de subsídio deste país, ninguém fala porque não interessa, porque é para o Sudeste e é para o Sul. Chegou a encruzilhada e eu tenho que decidir. Se for justo com a raposa, sou justo com as ovelhas. Se for justo com as ovelhas, sou justo com a raposa. Entre Amazonas e República, ficarei sempre com o Amazonas. Por isso que a minha explicação foi um pedido de desculpa aos brasileiros que vivem fora do Amazonas. Que entendam, não posso jamais trair o Estado que me colocou aqui, para dizer o que precisa ser dito. Então, presidente, obrigado pelo esclarecimento. Portinho, Seife, Marinho, que bateram palmas por não entender. O meu voto pareceu até, Girão, voto de ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente não consegue entender. E eu não quero ser comparado a eles. Eu sou senador da República, eu sou legislador. A minha encruzilhada chegou, o dia chegou, a minha promessa foi cumprida. Eu disse aos amazonenses, entre Amazonas e República, eu fico com o Amazonas. Por isso eu vou votar sim a essa reforma tributária. Obrigado, presidente. Podemos encerrar a votação? Todos já votaram? Senhor presidente. Senador Eduardo Girão. Eu lhe agradeço, porque é o seguinte, eu queria me solidarizar com o senador doutor Irã, com a fala infeliz de um colega, que a gente tem que ter o debate no campo das ideias, sem atacar ninguém. Quem vota contra a reforma tributária, vota contra o Brasil, isso é inaceitável. Os argumentos foram postos aqui, por todos, a história vai dizer. E vai ser antes do que se imagina. E nós vamos ser cobrados por isso. O que eu queria lhe dizer é o seguinte, um dos sinais é essa pressa. Eu quero ver, se marcasse para a semana que vem, como deveria obedecer o regimento, a gente iria ter outra votação, sabe por quê? Porque estão chegando as simulações já, os economistas já estão começando a pular fora do barco, porque essa reforma é pior do que se imagina. Quem vai pagar a conta é o brasileiro mais pobre, é o cidadão pagador de impostos que não aguenta mais pagar impostos. Então, por isso, senhor presidente, eu queria dizer que Deus nos abençoe, nos guie, e o resultado a gente tem que aceitar. Mas a consciência de cada um aqui é algo que é fundamental que a gente faça essa reflexão. Obrigado. Senadora Leila Barros. Só para orientar pelo PDT, senhor presidente. Perfeitamente. Com a palavra. O Brasil já não aguenta mais uma carga tributária, um sistema tributário arcaico, né, ultrapassado e injusto, que promove cumulatividade, regressividade e pouca transparência na nossa tributação. Então a orientação do PDT é sim. Leila do vôlei. Senador Rogério Marinho. Peço a Vossa Excelência, presidente, que encerra a votação. Acho que não chegará mais ninguém, né? Até porque tem uns destaques em seguida, por favor. Nós temos ainda 3 senadores que não votaram. Vamos aguardar só mais um minuto para saber se vai sair o resultado da votação, minha gente. Estão viajando, senhor. Não, não estão. Vamos abrir, presidente. Pode abrir a votação. Todos já votaram? Todos. Pode abrir. Podemos encerrar a votação? Encerrada a votação em primeiro turno, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Atenção, resultado saindo agora. Votaram sim 53 senadores, não 24 senadores, nenhuma abstenção. Está aprovada a emenda número 803, substitutivo. 53 a 24. Está aprovada em primeiro turno a reforma tributária. 825 e 826 em primeiro turno. Ficam prejudicadas as propostas e as demais emendas, ressalvados os destaques.
votação da emenda 805, destacada pelo senador Carlos Portinho, líder do PL. Conceda a palavra ao eminente autor do requerimento. Agora vamos tratar de outras questões, verificar os destaques. Nós vamos aqui fazer aquela pausa para mensagens dos nossos apoiadores. Em seguida teremos a coluna política e a sequência normal do programa com mensagens que estão chegando dos nossos ouvintes. São 7h17 agora. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Anticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Anticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, no ponto já conhecido da estrada Campina Grande, Lagoa Seca, e agora também na Avenida Manuel Tavares, em Campina Grande. Os galegos do Bananal estão esperando por você. Água é vida. Cuide, preserve. A água que você recebe em casa é tratada, mas você precisa cuidar bem dela. Fique de olho na limpeza e manutenção do seu reservatório. Verifique suas instalações hidráulicas, procure e corrija vazamentos. Verifique sempre o hidrômetro para evitar perdas. Não desperdice água. Economize hoje para termos sempre. Uma parceria Rádio Senado. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. O transtorno do espectro autista é uma condição que acomete milhões no mundo todo. Porém, muitos têm dificuldade em entender o que é e como ele afeta as pessoas. O espectro autista compromete a comunicação e o comportamento. Inclui diferentes formas de manifestação que podem ser mais ou menos graves. Cada pessoa com autismo tem suas próprias características e habilidades, e é preciso respeitar essas diferenças. Uma parceria Rádio Senado. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Anticoafia. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Anticoafia, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça.
restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h22 na Paraíba, pontualmente 7h22 agora. Olha aqui, duas partidas começaram às 7 horas pelo Campeonato Brasileiro. América Mineiro e Coritiba estão jogando, placar 0-0. Internacional e o meu Fluminense lá em Porto Alegre, placar também 0-0. Vamos agora com 22 minutos nas duas partidas. Mais tarde, às 8 horas, Atlético do Paraná e Fortaleza. Também às 8 horas, São Paulo e Bragantino. E o jogo das 9h30, Flamengo e Palmeiras. Sete horas e 23 minutos agora, chegou aquele instante que nós vamos irradiar a coluna política. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar na televisão, o trabalho não permite, o horário é inconveniente, eu bato um papo com a Anchieta Araújo de segunda a sexta-feira, sempre por volta do meio-dia. Acompanhe conosco agora como foi o bate-papo desta quarta-feira. Muito bem, estamos de volta para falar sobre política. Meio-dia, 3 minutos. Paulo Roberto, boa tarde. Boa tarde. Você sabe que jornalista, radialista, acaba virando, mesmo sem querer, uma espécie de clínico geral, né? Isso. A gente precisa ter noção sobre tudo. Não é que você vá entender de tudo, saber de tudo, porque ninguém sabe. Agora, noções básicas do que acontece no cotidiano é nossa obrigação, é nosso mistério. Foi assim que eu aprendi e foi assim que você aprendeu também. Sim. Então, eu estou fazendo aqui esse arrodeio, é correta ainda essa palavra? Arrodeio? Esse arrodeio para dizer que esse caso agora lá de São Paulo, tem muita gente reclamando do vendaval que deu na sexta-feira. Vocês sabem, a imprensa toda está mostrando, a Rede Cultura que tem sede lá também, mas eu já testemunhei um vento de 55 km horários. Eu, trabalhando no estádio Pinheirão, em Curitiba, numa partida de futebol. Caixa de som do tamanho de um guarda-roupa que estava de lado do gol, um vento de 55 km por hora levou. Parecia caixa de fósforo. Imagine um vento de 110 km, como foi o caso de sexta-feira. Brincadeira não. Só sabe quem vive. O americano é acostumado a isso. Tem aqueles furacões, vendavais, tudo. Então, o que aconteceu em São Paulo sexta-feira foi uma coisa inédita, nunca tinha acontecido na capital paulista, e parece-me que no Brasil há poucos registros na história de um vento com aquela velocidade. Não há quem resolva aquilo rapidamente e cidade nenhuma no mundo está preparada para aquilo. E se você não sabia, fique sabendo que nos Estados Unidos ainda existem muitos postes de madeira, toras de eucalipto. Aqui no Brasil eu vi em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, em outras cidades gaúchas, postes de madeira. E você não tem ideia de quantos postes foram destruídos pelo vendaval sexta-feira lá em São Paulo. Vamos à política? Vamos embora. Ontem, naquela reunião lá do Itamaraty, o presidente Lula cansou de falar estabilidade em tudo, financeira, econômica, política, social. Naquele encontro que ele teve lá com autoridades, inclusive estrangeiras, falando nas possibilidades de investimento aqui no Brasil. Vamos ver o que o presidente falou? Está aqui na sua tela. O que nós estamos fazendo é dizer para vocês o seguinte: nós vamos garantir estabilidade política, nós vamos garantir estabilidade social, nós vamos garantir estabilidade jurídica, nós vamos garantir para vocês estabilidade fiscal, e nós queremos garantir para vocês a possibilidade de vocês colocar a inteligência empresarial de vocês para que esse país cresça cada vez mais e que a gente possa chegar ao Alckmin, ao invés de 600 e poucos bilhões de dólares de comércio exterior,
que a gente não estabelece uma meta de chegar a $1 trilhão de comércio exterior e vamos buscar isso? Você lembra daquela história? Plante que o governo garante, lembra? Sim. Pronto. Então, invista que o governo está garantindo estabilidade jurídica, financeira, econômica, social. Só não vai investir quem não quiser. Palavra do presidente da República. Quer ver o que Lula está fazendo hoje? Vamos embora. Pensa numa agenda carregada, viu? Muito cheia. Mauro Vieira, logo cedo, faixa de Gaza, viu? Hoje liberaram mais 600 e poucos, nenhum brasileiro. Estão demorando. E o problema todo foram aquelas falas feitas por autoridades brasileiras que irritaram Hamas e irritaram Israel também. Desagradou a todo mundo. Então, vai deixando os brasileiros aí. Os pobres são lá que sofrem, né? 34 pessoas. Rui Costa, ministro da Casa Civil, foi recebido em seguida. Nesse instante, o presidente Lula está conversando com Renan Filho, que é o ministro dos Transportes, para resolver a questão da ordem de serviço da BR-423 aqui no vizinho estado de Pernambuco. À tarde vem Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, aí depois tem uma reunião, achei muito cheia, olha só, Flávio Dino, Fernando Haddad, quem mais? Alexandre Padilha, Mauro Vieira, Vinícius Carvalho, vários ministros para discutir naturalmente assuntos variados. Depois uma reunião com Fernando Haddad e o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a agenda será concluída com Lula batendo um papo com o chefe do gabinete pessoal, que é o Marco Aurélio Marcola. A agenda com o chefe de gabinete, eu acho que não deveria ser registrada, porque o chefe de gabinete está ali toda hora. A toda hora, né? Sim. Você, para chegar ao gabinete do presidente, passa pela sala do chefe de gabinete. Não é assim em todos os governos? Mas essa é a agenda presidencial para hoje. E o Senado aprovou ontem, na CCJ, a tão propalada reforma tributária. Deve votar hoje, se não votar hoje, deve votar amanhã, em plenário. Reforma tributária que está dando muito o que falar, porque dizem que a carga tributária vai aumentar, em vez de se estabilizar ou de se reduzir, e o próprio relator dessa reforma no Senado, Eduardo Braga, ontem foi aos 4 cantos dizer que o que está sendo aprovado é o que é apenas possível nesse instante. Veja aí. Eu acho que nós aprovamos na democracia o que foi possível. É a primeira reforma que em regime democrático que consegue ser aprovada na Câmara dos Deputados e aprovada agora na Comissão de Constituição e Justiça, com uma grande sinalização de aprovação no plenário do Senado. O problema é que deram muitas concessões, fizeram muitas concessões, reduziram carga tributária de vários profissionais liberais, de empresa disso, empresa daquilo, e o governo não quer que haja redução de arrecadação, ou seja, se tira dali, alguém vai pagar aqui. Esse é o problema. E nós vamos pagar. Pode escrever e anotar. O pobre consumidor não tem para onde. Não tem para onde. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que espera que a votação seja feita sem politização, sem história de ideologia. Veja aí, Fernando Haddad. Não se trata de governo e oposição. Não se trata de PT e PL. Não se trata disso. Uma coisa que é geracional, que vai produzir por décadas os efeitos, não pode ser objeto de polarização política. Eu conheço um cientista político que ele costuma dizer que todas as vezes que qualquer governo, viu, não é só de Lula não, seja governo municipal, de qualquer estado ou governo federal, de qualquer país, estiver muito interessado na aprovação de uma coisa, só é boa para o governo. Não é boa para o povo, não. É desse jeito. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está no Rio de Janeiro, reunido com Eduardo Paes, o prefeito da capital fluminense, com o governador Cláudio Castro, assinando acordos para ver se aquela coisa da violência no Rio, pelo menos, se estabiliza. É mais uma tentativa. Tem essa história da GLO, uma GLO diferenciada, porque as Forças Armadas estão nas fronteiras e em 2 estados apenas, nos principais portos e aeroportos. Aliás, alguém da Marinha foi dar uma entrevista ontem, o repórter perguntou assim, e aquela área da Baía de Guanabara, que dá para a favela tal, favela da Maré, favela... Mas não, ali nós não estamos não, nós estamos nessa outra área para cá. Como que ele diz assim, ali está liberado, deixa o pessoal se divertir, é impressionante. É demais. Como as coisas acontecem no nosso Brasil. Conforme Anchieta Araújo mostrou agora há pouco aqui no jornal, a Câmara Municipal de Campina Grande está aguardando a comunicação oficial
do Tribunal Regional Eleitoral, a decisão foi tomada lá naquele julgamento da cassação dos vereadores, para que o presidente Marinaldo Cardoso adote as medidas cabíveis. É assim no Poder Judiciário: sai uma decisão, publica-se o acórdão, comunica-se a quem de direito e a partir daí as providências são tomadas. E hoje é muito fácil fazer isso, porque na hora que a própria Justiça Eleitoral em Campina Grande for comunicada, se já não foi, basta um computador ali, você dá um clique, muda tudo, contabiliza tudo. Antes você ia contar cédula de papel, né? Hoje não, você vem aqui, piripipi, resolve rápido. É verdade. Uns estão saindo, outros estão chegando. É desse jeito. E o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, deve mesmo se filiar ao partido de Efraim Filho, União Brasil. Vai ser colega de Damião Feliciano, né? Né? Damião não é do União Brasil? É verdade. Damião tirou de tempo Júlia Lemos, não esqueça disso. Exatamente. O voto, né? O voto. Então, Bruno Cunha Lima ontem deu entrevistas e disse que muito provavelmente vai para a União Brasil. Não está batido o martelo ainda oficialmente, porque você sabe que as coisas não são como a gente quer e nem como a população deseja. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, mas se encaminha para isso. E o próprio senador Efraim Filho já disse que são favas contadas a ida do prefeito de Campina Grande para o partido que ele comanda aqui no estado. Muito bem. Boca maldita de hoje. Eita! Calçadão da Cardoso Vieira. Você já ouviu falar, porque tem nessa história de LGBTQI, não tem? Tem o S, parece que é de simpatizante, né? Tem também. Tem o S. Nesse alfabeto todo tem o S, que é de cima. Você é isso? Não, eu sou simpatizante apenas, né? Agora, você fica rindo aí. Agora criou-se na política e de Campina Grande o opositor simpatizante. O opositor simpatizante é ótimo. Vamos ver e ouvir na voz, que na imagem aí do vereador Alexandre Pereira, que é o Alexandre do sindicato. Veja lá. Nós perdemos 3, mas nós temos muitos simpatizantes da bancada de oposição à gestão. Isso é claro, vocês sabem disso. Não tem aqui por que a gente negar. Nós temos alguns simpatizantes que muitas vezes, para não se constrangerem, se retira do plenário, sai, não é? Para que não haja nenhum tipo de constrangimento, mas são pessoas que claramente da oposição são simpatizantes. Eu fui um dos que cobrei no início dessa legislatura que a oposição fosse realmente a oposição. Vocês sabem disso, quantas vezes eu falei aqui da bancada do silêncio e da oposição simpatizante. E nós temos simpatizantes sim na oposição, isso está muito claro, só não vê quem não quer, mas a gente tem tido a alegria de poder contar muitas das vezes com esses colegas de oposição que nos têm ajudado a gestão em alguns momentos e nós precisamos. É oposição simpatizante. Agora eu vou saber dos 4 qual será o opositor simpatizante. Se é o Márcio Melo, será que é o Márcio Melo? Doutora Carla, Napoleão Maracajá ou Bruno Faustino, que já está na oposição, já está na Câmara. Aliás, ele está como suplente de Valéria Aragão, agora ganha a titularidade. É um outro arranjo que precisa ser feito. Mas o Bruno Faustino é muito ligado ao presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, e eu acho que ele não vai simpatizar de jeito nenhum. Agora, segundo Alexandre, existe na Câmara de Campina a oposição simpatizante. A oposição simpatizante é essa é espetacular, viu? Maravilhoso. É isso, Chico. Por falar nisso, a gente cometeu um equívoco quando colocou agora há pouco uma arte no bloco anterior, né? Central de Paula aqui, uma arte com as fotos dos daqueles que devem assumir as vagas, né? Quando citou Bruno Faustino, entrou Bruno Faustino, jornalista, né? Que trabalhou na agricultura e tal. O pessoal deu uma viajada. Daí a gente está corrigindo, já está aí não? Então só está aí, por favor. Aproveitar, Paulo está por aqui. Bruno Faustino, agora está certo. Vereador é esse aqui, agora está certo. Você vê aí pela ordem: Napoleão Maracajá, doutora Carla, o Bruno Faustino e o Márcio Melo. Agora está certo. Aí está batido o martelo. Está certo, muito bem. Aí tem aquele povo que ainda bem que Paulo foi o primeiro que disse: essa foto tá errada. Dizer aqui em off. E só para lembrar você, sábado agora, sexta-feira, melhor dizendo, hoje é quarta depois de amanhã, teremos o Ponta a Ponta. Com reprise no sábado. Isso mesmo. Ao meio-dia. Exatamente. Agora nós vamos ter realmente o Ponta a Ponta no novo horário, como eu falava ontem, por conta da questão da grade nacional da cultura. Tem que fazer uma adaptação. Então, vai ficar na sexta-feira, horário nobre, seguindo a nossa programação local. Diversidade, 18 horas, 18h20 o ITN,
19 horas o Sport e logo depois vem o ponta a ponta. 7h30 o ponta a ponta. Na sexta-feira. Reprise sábado, meio-dia e 30. Exatamente. Fechado o negócio. 30 a reprise. Colado ali no Ideia Livre. Eu estava falando com o Saulo Queiroz aqui. Vem antes do Ideia Livre. 12h30 depois do Ideia Livre. Ok. Até amanhã, gente. Né? Um abraço, Paulo. Até amanhã. Foi o bate-papo de hoje, minha gente, na coluna política, lá na Rede Ita de televisão. São 19 horas e 37 minutos na Paraíba, pontualmente 7h37 agora. Olha, os jogos que estão em andamento pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Internacional e Fluminense 0-0. E no jogo de Minas, o Coritiba está vencendo por 2-0. Se o Coritiba perder esse jogo, ele estará rebaixado já. Mas está vencendo por 2-0 com gols aos 21 e 34. Bruno Gomes aos 21, Marcelino Moreno aos 34. Coritiba 2-0. Coritiba é o time, Curitiba é a cidade. Velho Hulk, o Gari, o doutor chorou no comício, lembrando do seu tempo de infância em Lagoa Nova. Nunca vi falar que ele teve infância por aqui. Mas você sabe que tem político que o que mente numa hora, macaco não pula no ano, né, Hulk? Sabia disso, não? A Luiz 10 anos, Dom e Ravel, você também é responsável. É a música característica do programa do Biratã Cine e do nosso querido Márcio Furtado, né? Na Caturité. Dom e Ravel. Marcos Marinho, companheiro jornalista, também na escuta do programa. Olha aqui, tem mensagem minha, gente. Será que dá para sair tudo aqui? Paulo Roberto, você que é bem informado, responda. O senador Randolfo Rodrigues é casado, é? Minha filha, casado, casou, renovou os votos agora há pouco. Uma jovem chamada, acho que é Priscila, a esposa dele. Aliás, é uma moça muito bonita. Randolfo Rodrigues, casado, sim senhora. Você pensou que ele era solteiro? Não, casado. Agora eu acho que esse é um segundo casamento dele, porque ele tem um filho já de uns 20 e tantos, 30 anos, né? O rapaz até foi preso há poucos dias lá em Macapá, encrencou lá com a polícia, foi preso. Então eu acho que é o segundo casamento do senador Randolfo Rodrigues, a quem Araújo Neto chama carinhosamente de Randolfão. O que mais? O trânsito em Campina Grande está um caos. A quem apelar para resolver, Paulo? Não tem para quem apelar. O trânsito está assim e vai ficar assim pelo menos até abril do ano que vem. Esse nó cego ao qual você se refere, Emanuel Erivan, Erivan confirmando aqui 2-0 Coritiba. É por conta da obra, minha gente, lá do Açude Novo. Interromperam ali, São José descendo para Lino Gomes, ninguém passa. Então você que vem do lado da Malvinas, do 40 para o centro, quando chega na Praça do Trabalho, tem que desviar. Vai até aquela casa lotérica, virando à esquerda ali para o Salão de Onildo. E volta para descer na João Moura, para descer na, acho que é Aristides Lobo, para descer no outro sentido, ou voltando. Então, essa obra, segundo os engenheiros, segundo a Secretaria de Obras, essa obra só estará concluída lá para abril do ano que vem. Então, vai ser desse jeito. Trace a sua rota, saia mais cedo, sabendo que não tem carro de mais e rua de menos. Não tem quem resolva. É desse jeito. O que mais? Cadê Antônio Aires? Tu tem notícia? Eu não. Nem tem notícia dele. E com o dinheiro que ele tem, meu amigo, se souber usar, se souber fazer bom uso do dinheiro que está em seu poder, ele não vai ser preso nunca. Agora deve estar gastando um bocado, né? Para não ser preso. Outra pergunta. Bolsonaro foi tornado, não é pergunta, é uma afirmação. Bolsonaro foi tornado inelegível pela terceira vez. Ele é tri.
Aí botou aqui, Messi não foi tri, Pelé não foi tri, mas Bolsonaro é tri. Pelé foi tri, mas alternado, né? Porque tri só é tri quando é 3 vezes seguidas. A Rede Globo foi quem inventou, Galvão Bueno, esse negócio de ser tri alternado, né? Não é. Você ganhou o campeonato. Aí no ano seguinte é você de novo, aí é bi. Se ganhar um terceiro seguido, consecutivo, aí é tri. Mas aqui no Brasil, para mexer com o emocional e, né, conseguir mais patrocínio, mais telespectadores, não. Você ganhou um título em 1900, aí ganhou outro em 2020. Aí diz, fulano é bi. Bi uma ova. Bi é se ganhar 2 vezes seguidas. Agora que o Bolsonaro virou tri, você tem razão. Só que essa punição de 8 anos não se soma, viu? Foi condenado uma vez, 8 anos, ele pode ser 50 vezes aí mais condenações. Vai contar 8 anos a partir da eleição de 2022, até 2030, para o seu conhecimento. Outra pergunta, tu sabias quando Ronaldo Cunha Lima estava com raiva? Sabia. Meu amigo, eu sei, e vocês todos aí sabem, quando uma pessoa com a qual a gente convive está de bom humor ou está de mau humor. A gente sabe. Ronaldo eu vi poucas vezes aborrecido, mas quando se aborrecia mesmo, para valer. Quem é que não tem raiva, quem é que não tem momentos, né, de aborrecimento? Todo mundo tem. Bastava olhar no semblante dele que ele já sabia. Não precisava nem Ronaldo falar. O jeito dele olhar para a gente que viajava com ele, que estava nos palanques, nas assessorias e tal, a gente sabia quando ele estava alegre, quando ele estava feliz, ou quando ele estava contrariado, quando ele queria reclamar de alguma coisa, não tinha gostado de alguma coisa. Isso é como na casa da gente, com a mulher, com o pai, com a mãe, com o irmão, você sabe. Não é assim? É. Você viu a portuguesa no aeroporto, esculhambou a brasileira, chamou de porca. É verdade. Foi lá um negócio de uma mala de uma bateu no pé da outra, não sei quem foi. Mas, meu amigo, quando a mulher lá descobriu que a outra era brasileira, esculhambou. Porca. Foi o mínimo. Teve outras coisas que ela falou que eu nem posso dizer aqui. Não foi só porca, não. Aliás, outro dia eu conversava com uma amiga e eu acho engraçado assim, eu não sei se isso ocorre com todas as mulheres, mas com a maioria, pelo menos é o que eu percebi nesses contatos todos que a gente tem com as pessoas, né? Toda mulher se acha bonita, para começar, não é assim? Ela se acha bonita, ela se arruma para ficar mais bonita do que é, e é natural. Mulher tem cuidado com unha, de pé, de mão, roupa, né? Cabelo, não sei o que, pestana, sobrancelha, esse negócio todos. Ela se acha a mais bonita, ela se acha a mais cheirosa, e isso é da vaidade feminina, normal. Normalmente a roupa da outra é feia, a outra está meio mal amanhada, não é? É raro, pelo menos nos meus contatos, uma mulher achando a outra bonita, que está elegante, que está... É mais difícil do que homem. Homem não liga para essas coisas, né? Não sai de qualquer jeito. Mulher não, mulher tem toda uma produção e ela acha que ela é a melhor, a mais bonita e a mais cheirosa e pronto. E não está errada, não. Está certa. O que é que tem mais aqui? Você viu como as coisas mudam? O vereador Pimentel Filho passou a criticar o Romero Rodrigues. Mudou o discurso de repente, diz aqui o ouvinte. É a política, meu amigo. Nada me surpreende na política. O outro diz, se for comprar alguma coisa nesse final de ano, pesquise. Em João Pessoa, diz ele aqui, uma mesma geladeira tem uma diferença de R$ 1.700 de uma loja para outra. Tá danado, meu amigo. 1.700. E geladeira, nem a geladeira daquele padre, nem a geladeira do padre Egídio. Diz que o padre Egídio tem um fogão de R$80 mil, hein? A geladeira dele, só se for. E aí tem mais. João Pinto está ressuscitando a ACI que o presidente anterior conseguiu destruir, diz aqui o ouvinte. É verdade. João Pinto, inclusive, alugou um imóvel ali na José do Patrocínio, já na parte de baixo, ali perto da Almeida Barreto, para ser a sede provisória da Associação Campinense de Imprensa, que passou maus bocados, maus momentos, já que entregaram a instituição a uma pessoa que não tinha capacidade, né, para dirigir. Essa é que é a realidade. Mas João Pinto é craque nisso, já foi presidente da própria ACI, foi presidente da API, que é a Associação Paraibana de Imprensa. João sabe mexer com isso e
Eu estimo e faço votos que ele consiga fazer um bom trabalho com a ajuda de todos nós. E ainda tem aqui uma questão final. Você viu o comercial da Coca-Cola mostrando Papai Noel gay? Não. Papai Noel gay? Hein, Araújo? Tá sabendo desse negócio? Papai Noel gay? Mas Papai Noel, né? Qualquer um pode ser gay, não pode não? Não tinha o Capitão Gay no programa do Jô Soares, né, Ivan? Aí, que agora, eu não vi ainda não, mas manda pra mim aí. Que apareceu agora Papai Noel gay. LGBTQIA+JKSTXV. Tá danado. Não tem problema não. Se Papai Noel quiser ser gay, deixa ele ser gay. Tem nada a ver com isso não. Mamãe Noel sobrando pra mim, eu pego o presente de Mamãe Noel. Não tem problema nenhum. Papai Noel tá lá agarrado com alguém, beijando na boca de alguém. Eu espero que Mamãe Noel, né, professora Jovita, venha trazer o meu presente esse ano. Mamãe Noel. São 7h47. Confusão lá em Porto Alegre. Parece que tem um pênalti contra o meu Fluminense. Ou é uma falta? É uma falta, viu? Tá nos estertores do primeiro tempo. Antes de pedir as bênçãos para todo mundo, deixa eu ver pelo menos essa cobrança de falta aqui para o Internacional, perto da meia-lua da área. É uma falta perigosíssima contra o Flu, 48 do primeiro tempo. É um caqueado danado para cobrar falta hoje aqui no Brasil. E o goleiro Fábio está ali colocado. O árbitro agora determina a cobrança de falta para fora. Pronto, vai acabar o primeiro tempo. 0-0. Vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Boa Senhora, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado. E eu vou lembrando que jamais teremos outra quarta-feira com esta data de 8 de novembro de 2023, porque cada dia é único. Eu espero que vocês aí estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, o que eu estou fazendo do lado do DK. Hoje é o dia número 312 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 53 dias deste ano da graça de 2023. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles ainda atingem o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar no novo nesse mundo novo, nunca cansa de estar. Quando a noite vem chegando, é comunicando, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, cidade revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, cidade revista. Estamos concluindo o nosso programa A Cidade em Revista, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através desse bate-papo, dessa interação, dessa troca de ideias, de informações na Assembleia que nós formamos de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Não esqueça que a Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia, tocando canções bonitas, músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. E os nossos próximos encontros estão previstos para amanhã. Primeiro na televisão, por volta do meio-dia, quando teremos a coluna política. E depois, novamente, aqui às 18 horas, com Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã.
O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.